A Igreja do Santo Sepulcro, localizada no coração da cidade antiga de Jerusalém, é, há séculos, considerada o epicentro da fé cristã. É um dos destinos mais procurados por peregrinos que desejam se conectar espiritualmente com os momentos mais importantes da vida de Jesus Cristo: sua crucificação, morte e ressurreição. A atmosfera dentro da basílica é carregada de devoção. Um dos momentos mais intensos ocorre durante a cerimônia do fogo sagrado, quando uma luz simbólica, representando a ressurreição, emerge do sepulcro e se espalha rapidamente por toda a igreja, a partir das velas do patriarca ortodoxo grego. Esse instante, marcado por gritos, lágrimas e uma fé quase palpável, resume o que a Igreja do Santo Sepulcro representa para os cristãos: um ponto de encontro entre o divino e o humano. E foi justamente nesse lugar, impregnado de séculos de história e espiritualidade, que ocorreu um evento surpreendente, que chamou a atenção de todos, mesmo dos mais céticos. Algo que rompeu com a normalidade do cotidiano litúrgico da Igreja e trouxe à tona discussões intensas sobre milagres modernos. Segundo testemunhas, os olhos do crucifixo principal, posicionado sobre o altar do Calvário, se abriram, mesmo após séculos retratando o Cristo crucificado com os olhos fechados. Um fenômeno raro, misterioso e profundamente impactante para quem presenciou. Embora não seja algo inédito na tradição cristã, essa manifestação causou comoção e reacendeu reflexões sobre o sagrado, a fé e os sinais divinos. Número 2. O centro da fé cristã. Conhecida também como Igreja da Ressurreição, a Igreja do Santo Sepulcro é um dos locais mais reverenciados do cristianismo. Situada no bairro cristão da cidade antiga de Jerusalém, essa igreja foi originalmente construída no século IV por ordem do imperador romano Constantino e, desde então, é considerada por muitos cristãos o local mais sagrado do mundo. É nesse ponto que, segundo a tradição, Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e, milagrosamente, ressuscitou ao terceiro dia, eventos que fundamentam toda a fé cristã. Durante séculos, a Igreja tem atraído milhões de peregrinos de todas as partes do planeta. Ela representa não apenas um símbolo da fé cristã, mas também um testemunho da continuidade da tradição espiritual ao longo dos tempos. O local carrega em suas paredes cicatrizes de guerras, invasões e reconstruções, mas também é palco de celebrações grandiosas e momentos de profunda devoção. A administração da Igreja é, até hoje, compartilhada entre diversas denominações cristãs num acordo complexo e delicado que remonta a mais de 160 anos e que, em alguns casos, se baseia em entendimentos ainda mais antigos. As principais comunidades responsáveis por manter e administrar diferentes partes da Igreja são a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Apostólica Armênia. Há também participação, em menor escala, das igrejas Ortodoxa Copta, Ortodoxa Siríaca e Ortodoxa Etíope. Todas essas tradições celebram missas diárias no interior da Igreja, respeitando seus respectivos ritos e espaços designados. Além de seu valor espiritual inestimável, a Igreja também tem imenso apelo histórico, artístico e arquitetônico. É um dos locais mais visitados por turistas e estudiosos que buscam entender a relação entre religião, história e cultura. Uma das celebrações mais icônicas é a do Fogo Sagrado, realizada no Sábado Santo, que reúne milhares de fiéis para acompanhar a chegada da luz simbólica da ressurreição. Uma cerimônia liderada pelo patriarca ortodoxo grego, com a participação dos patriarcas copta e armênio, simbolizando a unidade da fé cristã em torno do mistério da vida, morte e vitória de Cristo. Número 3. Mistérios e relíquias do edículo. Dentro da Igreja do Santo Sepulcro, há diversos espaços considerados sagrados por diferentes tradições cristãs, cada um com sua importância e simbolismo particular.
Entre eles, destaca-se uma pequena capela situada atrás de grades de ferro ornamentadas. A Capela Copta, onde está o altar reverenciado pela comunidade ortodoxa copta, uma das mais antigas do mundo cristão. Essa área, embora discreta e menos frequentada, carrega uma atmosfera de recolhimento e profunda reverência. Historicamente, sabe-se que os georgianos, povo do Cáucaso com forte tradição cristã, foram por muito tempo os responsáveis pela chave do edículo, o santuário central que guarda o túmulo de Jesus. O termo edículo, que em latim significa pequeno santuário, representa o ponto mais sagrado da igreja e será explicado com mais profundidade nos próximos tópicos. Foi justamente nesse ambiente sagrado, tão carregado de simbolismo e história, que recentemente ocorreu um fenômeno que muitos acreditam ter sido uma intervenção divina. A manifestação foi interpretada por fiéis e religiosos como um sinal dos céus, reforçando a santidade do local e sua ligação direta com os acontecimentos centrais da fé cristã. Para os que testemunharam, foi mais do que uma visão inexplicável. Foi uma renovação espiritual, uma lembrança viva da presença de Deus na história humana e na vida da Igreja. Número 4. Como surgiu a Igreja do Santo Sepulcro? A origem da Igreja do Santo Sepulcro está diretamente ligada aos acontecimentos centrais do cristianismo. É possível observar, dentro da Igreja, elementos simbólicos que remetem ao sofrimento e à morte de Jesus, como a estátua da Virgem Maria, e o ponto identificado como o local da crucificação. A estrutura da igreja foi projetada para abranger dois locais fundamentais: o Gólgota, onde ocorreu a crucificação, e o túmulo onde, segundo a tradição, Jesus foi sepultado e ressuscitou. A crucificação de Jesus é datada entre os anos 30 e 33 depois de Cristo, durante o período em que a Judéia era uma província do Império Romano. Esse evento é relatado nos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento, mencionado em diversas epístolas apostólicas e sustentado por registros históricos externos ao cristianismo. Embora não haja consenso absoluto sobre todos os detalhes históricos, há concordância entre estudiosos sobre a probabilidade do evento ter de fato ocorrido. Segundo os evangelhos, Jesus foi traído, preso, julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos. Foi então flagelado, despido, teve sede e recebeu uma mistura de vinagre com mirra, ou fel, e finalmente foi crucificado entre 2 ladrões no alto de uma colina chamada Gólgota. Por volta das 3 horas da tarde, ele entregou o espírito. Após sua morte, um soldado romano, identificado na tradição cristã como Longino, perfurou o lado de Jesus com uma lança, de onde jorrou sangue e água. O corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, e colocado em um túmulo escavado na rocha, cedido por José. Número 5. Da cruz à ressurreição, os primeiros testemunhos. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4, lemos que Jesus ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras. Os evangelhos relatam que, após sua ressurreição, ele apareceu diversas vezes aos discípulos, reafirmando sua vitória sobre a morte e preparando-os para sua ascensão ao céu. Esses eventos são o alicerce da fé cristã e estão diretamente conectados aos locais, preservados dentro da Igreja do Santo Sepulcro. O local onde a igreja foi construída abrange 2 pontos sagrados de altíssima importância: o Calvário, onde a cruz foi erguida, e o túmulo de pedra onde o corpo de Jesus foi depositado. No entanto, antes de ser reconhecido como sagrado, esse espaço era um cemitério judaico. Mais tarde, durante o domínio romano, foi transformado em templo pagão, apagando temporariamente sua conexão com a fé cristã. Tudo mudou no ano 312, quando o imperador Constantino teve uma visão de uma cruz brilhante no céu. Impactado por essa experiência,
ele abraçou o cristianismo e publicou o Edito de Milão, que garantiu liberdade religiosa aos cristãos em todo o império. Motivado por sua nova fé, autorizou escavações no local. Com apoio do bispo Eusébio de Cesareia, o bispo Macário de Jerusalém liderou as escavações e encontrou 3 cruzes próximas a um túmulo. Aquela que realizou uma cura milagrosa foi identificada como a verdadeira cruz de Cristo. Em 326, Constantino ordenou a construção da igreja sobre esse local sagrado. Após a remoção de entulhos e terra, foi revelado um túmulo escavado na pedra, reconhecido como o túmulo onde Jesus foi colocado. Esse espaço tornou-se, desde então, o coração da igreja e da fé cristã. Número 6. Reconstruções, cruzadas e o edículo atual. A igreja original, construída no século IV, foi destruída por Al-Hakim no ano 1009. Posteriormente, foi reconstruída com alterações feitas pelo imperador Constantino IX Monômaco e pelos cruzados. Essas modificações alteraram o projeto original. Hoje, o túmulo de Jesus está abrigado em um santuário do século XIX, conhecido como edículo, que continua sendo o ponto central de adoração. A igreja contém as 4 últimas estações da Via Dolorosa, representando os momentos finais da Paixão de Cristo. Desde sua fundação, sempre foi um local de grande peregrinação, sendo considerada o local tradicional da ressurreição de Cristo. O nome grego original da igreja, Anástasis, significa justamente ressurreição. Número 7. Detalhes do Calvário e da Capela de Adão. A igreja conserva ainda suas portas de madeira originais, datadas do ano 326. Ao entrar, uma escadaria leva ao Gólgota, onde Jesus foi crucificado. O local é ricamente decorado e dividido em 2 capelas, uma ortodoxa grega e outra católica. No altar ortodoxo está a rocha do Calvário, correspondente à 12ª estação da Via Crucis, e que pode ser tocada por meio de uma abertura no chão. Abaixo do Gólgota, no piso térreo, está localizada a Capela de Adão. Segundo a tradição, Jesus teria sido crucificado exatamente sobre o local onde estaria enterrado o crânio de Adão. Algumas versões dizem que o sangue de Cristo escorreu pelas rochas e caiu sobre o crânio de Adão, através de uma fenda. Pela janela do átrio do século XI, os visitantes podem ver a rocha com uma rachadura, que muitos atribuem ao terremoto ocorrido no momento da morte de Jesus. No entanto, estudiosos afirmam que a rachadura pode ser resultado de escavações ou imperfeições naturais da rocha. Entre os altares grego e católico, há uma estátua de Maria, representando a 13ª estação da cruz. Número 8. A Pedra da Unção e suas tradições. Perto da entrada da igreja, encontra-se a Pedra da Unção, também chamada de Pedra da Unção do Corpo. De acordo com a tradição, foi ali que José de Arimateia preparou o corpo de Jesus para o sepultamento. Essa tradição surgiu no período das Cruzadas e foi registrada em 1288 pelo peregrino dominicano italiano Ricoldo de Monte Croce. A pedra atual foi instalada durante a reconstrução de 1810. O muro atrás dela é decorado com vibrantes ícones bizantinos em azul, com faixas vermelhas com o símbolo da Irmandade do Santo Sepulcro. Várias lâmpadas iluminam o espaço, enquanto um mosaico moderno adorna a parede, retratando a unção do corpo de Cristo. À direita, o mosaico mostra a descida da cruz. À esquerda, o sepultamento de Jesus. O muro em si foi construído após um incêndio em 1808 para reforçar o arco danificado acima. Hoje, ele bloqueia a visão da rotunda e separa a entrada do Catolicão. Está apoiado sobre 4 túmulos de cruzados, atualmente vazios e profanados. Embora não tenha mais função estrutural, ainda gera debate. Alguns acreditam que ali seria a 13ª estação da cruz.
associando o local à retirada do corpo da cruz. Número 9. O coração da igreja, a rotunda e o edículo. A igreja também possui a rotunda, que abriga uma grande cúpula no lado oeste. No centro dela está o edículo, uma pequena capela cujo nome vem do latim edícula, que significa pequeno santuário. Dentro do edículo há 2 compartimentos. O primeiro guarda uma relíquia chamada Pedra do Anjo, que seria um fragmento da pedra que selava o túmulo. O segundo é o próprio túmulo de Jesus. Para impedir que peregrinos retirassem pedaços da rocha original como lembrança, uma camada de mármore foi adicionada em 1555. Em outubro de 2016, a laje de mármore foi removida, revelando outra laje mais antiga e parcialmente danificada, com um entalhe em estilo cruzado dos cruzados. Abaixo disso, a superfície de calcário do leito funerário permaneceu intacta. Na borda noroeste da rotunda, próxima ao edículo, está localizada a Capela da Aparição, reservada exclusivamente ao culto católico romano. Número 10. A restauração do edículo e a solenidade ecumênica. No dia 22 de março de 2017, aconteceu uma cerimônia na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, para celebrar a conclusão da conservação, restauração e reabilitação do edículo. O evento contou com a presença de uma delegação oficial da Armênia, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Edward Nalbandian, além do primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, diversas autoridades internacionais, líderes de igrejas cristãs e muitos peregrinos. Na manhã do mesmo dia, Edward Nalbandian visitou o Patriarcado Armênio de Jerusalém, onde se reuniu com o patriarca, o arcebispo Nouran Manouchian. Após a reunião, uma procissão liderada pelo próprio patriarca e pelo ministro armênio dirigiu-se até a Igreja do Santo Sepulcro, onde uma cerimônia solene marcou oficialmente a conclusão das obras de restauração do edículo, o santuário que abriga o túmulo de Cristo. Número 11. O altar do Calvário e a função do crucifixo. No local onde se acredita que a cruz de Cristo foi fincada no chão, há hoje um altar onde os peregrinos podem venerar o ponto exato da crucificação. Acima do altar, há um crucifixo com a imagem de Jesus, com os olhos fechados, servindo como principal decoração. Esse crucifixo tem grande significado. Ele lembra ao sacerdote e à comunidade que o mesmo Cristo que se oferece no altar é o mesmo que foi crucificado na cruz. Segundo a Constituição EAMOS, escrita por Bento XV em 16 de julho de 1746, o crucifixo deve estar sempre no centro do altar durante a missa, posicionado entre os castiçais, e grande o suficiente para que todos possam vê-lo. Caso o crucifixo precise ser removido, outro pode substituí-lo, desde que continue visível a todos os presentes. Há, no entanto, 2 exceções. Quando o altar possui uma imagem da crucificação como peça central do retábulo, ou quando o Santíssimo Sacramento está exposto. Nesses casos, o crucifixo pode estar ausente ou deslocado, mas a tradição local deve ser respeitada. Além disso, se o crucifixo permanecer no altar, ele não deve ser incensado. Número 12. A evolução da imagem da cruz na arte cristã. Antes do imperador Constantino assumir o poder no século IV, os cristãos evitavam representar abertamente a cruz, com medo de zombarias ou perseguições. Porém, após a conversão do imperador e sua proibição da crucificação como método de execução, a cruz e o monograma Chi-Rho, as letras gregas Chi e Rho, passaram a ser símbolos amplamente adotados pela fé cristã. Esses símbolos rapidamente se espalharam pela arte e pelos monumentos funerários cristãos por volta do ano 350. Nos séculos seguintes, a veneração cristã à cruz passou a enfatizar a vitória de Cristo sobre o mal e a morte. As primeiras imagens de crucifixos mostravam Jesus vivo, com os olhos abertos e os braços estendidos,
ressaltando sua natureza divina, apesar das chagas. A partir do século IX, os artistas começaram a retratar o sofrimento de Jesus de forma mais realista, com maior intensidade e expressividade emocional. No período românico, Cristo era frequentemente representado com uma coroa real. Mais tarde, no estilo gótico, essa foi substituída por uma coroa de espinhos. Já no século XX, uma nova abordagem surgiu na iconografia católica, especialmente nos crucifixos litúrgicos. Jesus passou a ser mostrado como rei e sacerdote, com menos ênfase nas marcas do sofrimento. Mesmo assim, o crucifixo continua sendo um símbolo poderoso da fé cristã e desempenha papel essencial em rituais como os exorcismos. Número 13. O que aconteceu no milagre do crucifixo? A Igreja do Santo Sepulcro, já considerada o local mais sagrado do cristianismo, tornou-se ainda mais reverenciada na quarta-feira, 29 de março. Um suposto milagre foi relatado dentro de seus muros. O padre Teodoro Dodd, custodiante da igreja, testemunhou algo extraordinário. Segundo ele, durante as primeiras horas do dia, os olhos do crucifixo localizado exatamente sobre o altar do local da crucificação começaram a brilhar de forma incomum. Tradicionalmente, essa imagem de Cristo crucificado sempre aparece com os olhos fechados. Mas, naquele dia, eles se abriram e permaneceram assim durante todo o dia, diante de vários testemunhos. O padre compartilhou o acontecimento em sua página do Facebook, no dia 1º de abril, narrando os detalhes do que presenciou. Entre as testemunhas estava seu amigo, Arander Malus Bas, cujo conhecido registrou o momento em fotos nítidas. Segundo o padre, foi algo que fugiu completamente da normalidade. O crucifixo, que normalmente permanece com os olhos fechados, parecia olhar para os presentes. Um olhar divino que tocou profundamente todos os que estavam ali. Número 14. O impacto das imagens e o debate sobre autenticidade. Na manhã seguinte, 30 de março, o Arcediago Melacos compartilhou as fotos do fenômeno em sua página do Facebook, com a seguinte legenda: Maravilhoso és tu, Senhor, nos teus santos. A cruz do Gólgota abriu os olhos. Essa foi a primeira vez em que tal fenômeno foi registrado. O Cristo crucificado no Gólgota, sempre representado com os olhos fechados, abriu os olhos de forma inexplicável. Desde a publicação do relato original, muitos comentários surgiram. Algumas pessoas confirmaram o milagre, baseando-se em contatos próximos em Jerusalém. Outras negaram que o fenômeno tenha sido reconhecido oficialmente pela administração da Igreja do Santo Sepulcro. Diante disso, o padre Teodoro afirmou que, apesar das controvérsias, os inúmeros milagres já ocorridos na Terra Santa mostram que Deus continua a agir em seu povo. E você? O que pensa sobre esse acontecimento extraordinário? Assim como o padre Teodoro, acredita que isso pode ser um sinal divino ou considera apenas uma coincidência visual? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!